Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Boa noite. Queria dar esse boa noite também, não só para vocês aqui, mas para você também que nos acompanha pela internet. Que seja uma noite bendita, em nome de Jesus. Eu queria abrir um texto da palavra de Deus, depois eu queria orar mais um pouco, mas o texto que eu queria abrir está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 24 ao 27. São 3 versículos apenas. Eu queria que a gente meditasse no que Cristo quer falar conosco nessa noite. Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar mais um pouquinho. Nós temos um desafio aqui, que é comunicar a palavra do Senhor e ouvirmos, recebermos com os nossos corações abertos em nome de Jesus. E isso é muito espiritual. E nós precisamos e dependemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos aqui nessa noite, eu dependendo totalmente de Ti para comunicar aquilo que o Senhor falou ao meu coração, aos meus irmãos, para servir a igreja do Senhor em nome de Jesus com a Tua palavra. E eu oro, Pai, para que a Tua palavra ela não volte vazia, mas ela cumpra o propósito a qual ela foi designada nessa noite, em nome de Jesus, e assim encontre corações como terras férteis, terras boas, abertas a ouvir a Tua vontade e frutificar em nome de Jesus. Que o Senhor possa dissipar todo e qualquer aqui perturbação, qualquer coisa que pode se levantar contra a Tua voz, em nome de Jesus, e que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela possa ser conhecida e praticada no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Então, esse texto de Mateus 7, 24 a 27, um texto muito conhecido de todos nós, que ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, Jesus ele usa aqui uma analogia, tá? Para comunicar algo a nós, que não basta que nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós não somente devemos ir até Jesus, ou só ir e ouvir as palavras dele, mas a expectativa de Deus é que nós irmos a Jesus Cristo, ouvirmos e praticarmos aquilo que a gente ouve. Esse é o grande desafio, essa é a grande essência contida aqui nessa parábola, nessa analogia feita por Jesus Cristo. E aí eu queria analisar aqui alguns elementos dessa analogia. Primeiro, faz menção sobre uma casa. E que casa é essa que devemos edificar? Amados, essa casa somos nós. Nós somos essa boa obra do Senhor. É em nós que a boa obra vai acontecer. É como a gente vive a nossa vida cristã após aquele grande, maravilhoso dia que nós declaramos: a partir de agora, Jesus é o meu Senhor. Inclusive, se você está aqui hoje, é um convidado, hoje é uma noite maravilhosa para você tomar essa decisão. Mas, você que já tomou essa decisão, então, você é a casa de Deus. Você é essa casa mencionada aqui nessa analogia. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quem é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? Fala assim: sou eu. Isso está claro para você? Amados, entender isso muda tudo. Se eu entendo, se eu tenho essa revelação que eu sou a casa de Deus, a nossa relação com Cristo
ela não se resume a um momento específico, ou a um local, ou uma reunião como essa. A nossa relação com Cristo, ela é uma comunhão contínua, ela é uma amizade, amém? Entender que nós somos a casa de Deus, fala sobre a nossa santidade, sobre a nossa unidade e sobre a nossa quantidade. Ganha outra dimensão. A gente entende o nosso compromisso de sermos uma casa limpinha. Sabia que o Espírito Santo é limpinho? Ele não gosta de chegar na casa dele e ver sujeira. Ele é assim. Então ele zela pela nossa santidade. O Espírito Santo, ele não quer uma casa rachada, ele quer uma casa íntegra. E o Espírito Santo quer uma casa grande, abrangente, porque o propósito eterno de Deus é uma família de poucos filhos, é isso? Não, de muitos filhos. Então, se nós somos uma casa e Deus está nos edificando, e o Senhor está nos edificando, amém. Então, quem é a casa? Está fraco. Quem é a casa? Aleluia. Mas nessa analogia, Jesus ele cita ali também uma base, que é a rocha. Gente, que rocha é essa? Essa rocha é Jesus. Essa rocha é a base. Essa rocha é o alicerce onde tudo é edificado. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, do 10 ao 11, vou repetir, 1 Coríntios 3, de 10 ao 11, olha o que Paulo fala, vê se não confere isso aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, que base sólida é essa? Que rocha é essa? A gente está falando de quem? De Jesus. Eu sou a casa e o alicerce é Jesus. Amém? A base é Jesus. Ele tem consigo o tempo e o modo para todo o propósito aqui nessa terra. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa fonte. Você pode dizer amém? Todas as coisas foram criadas por Ele, dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Na rocha não há abalos, amado. Não há abalos, não há instabilidade, não há estagnação e muito menos retrocesso. Ele é a nossa fonte. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Em nome de Jesus. Ele é digno. Ele é maravilhoso. Ele é a nossa base. Amém ou não? Glória a Deus por isso. Então nós somos a casa, Jesus é o alicerce, e os rios, e a chuva, e os ventos mencionados nessa analogia. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem letrinha pequena, aqueles contratinhos assim no reino de Deus. Nós passaremos por aflições. Jesus ele falou em João 16:33 o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas não fica aqui o versículo. Ele segue dizendo o seguinte: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você pode dizer amém? Então, queridos, aflições, provações, tribulações, perdas, traições, tentações fazem parte da vida do cristão. Fazem parte dessa jornada que nós abraçamos. Não tem jeito. Inclusive, vem para todos. O dia mau chega para todos. Para o pobre, para o rico, para todos, todos. Para o jovem, para o ancião, para o homem, para a mulher. Eu não sei se todos tiveram ciência disso, mas na quarta-feira agora,
Um irmão, um pastor muito precioso, muito amado, ele perdeu a esposa dele. Perdeu não, o Senhor recolheu a esposa dele. Estou falando do nosso irmão amado Jamê Nobre. A esposa dele faleceu essa quarta-feira. Foi assim, ficamos muito, no primeiro momento impactados, entristecidos, mas uma declaração desse irmão, que eu vi lá o culto fúnebre, da Irani, e ele falou o seguinte: primeiro ele exaltou muito a esposa dele, foi lindo, está no YouTube, depois vocês podem ver lá, mas ele falou o seguinte: aqui oficialmente eu estou devolvendo a mulher que Deus me emprestou por 51 anos. Tremendo. Mas o dia mau chegou para esse irmão, cheio de graça, já ministrou aqui entre nós, inclusive ele segue falando, muito nos inspira, Jamê Nobre, nos abençoa muito, mas o dia mau chegou também. Então chega para todos nós. No mundo teríamos aflições, porém, Romanos 8:28 diz o seguinte: mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, tudo vai cooperar. O dia mau ele chega para todos, ninguém escapa disso, mas o grande segredo é entender que momentos de tribulação e aflição, eles podem nos fazer muito bem. Primo, como? Eu não consigo entender o que você está falando. É só você parar para analisar o seguinte: o dia mau prova a nossa fé. Eu estava pesquisando um pouco sobre a palmeira, sobre o coqueiro. Geralmente eles ficam no litoral, ali onde venta muito. E você não vê esse tipo de árvore cair. E aí eu fui tentar entender o porquê, porque a raiz é muito profunda. E o quanto mais vento ela recebe, mais profundo vai ficando. Será que isso não fala conosco? Será que isso não nos mostra também que em algum momento, quando Deus permite a gente passar por algumas tribulações, Ele não está nos amadurecendo? Sim, amados. A tribulação prova a nossa fé, as nossas raízes, as nossas convicções. Mas a tribulação também, ela denuncia o que ainda tem de ruim dentro de nós. Há um tempo atrás, eu repliquei aqui uma analogia do Charles Swindoll, que está escrito naquele livro lá, Igreja Desviada, que eu sempre converso. Essa semana mesmo estava conversando com a irmã muito preciosa lá em casa, a gente falou sobre isso, do café. A analogia que ele faz é o seguinte: do portão da casa dele até a pista é um local assim, tipo paralelepípedo. Só que o americano ele tem costume de tomar muito café, aqueles copões de café enorme, Então ele sai, bota no console do carro, e como ele sabe que tem aquele balanço, ele vai ali controlando e vai bebendo café. Só que um dia, quando ele chegou já na autopista, ele nem sabia que tinha mais café no copo dele, ele levou uma fechada, só que tinha café, entornou no carpete do carro dele. E aí ele falou: Senhor, sujou meu carpete. Deus falou assim: sujou porque ainda tem café. E ali Deus começou a falar com ele, que às vezes a gente sabe se comportar em alguns ambientes, a gente sabe manobrar as nossas palavras, a gente sabe tentar reagir, principalmente em momentos de pressão, mas tem hora que tem coisa inesperada. Tem hora que vem a fechada do carro, tem hora que vem um WhatsApp que você não gosta de receber, tem hora que você pensa que o irmão pecou contra você. Tem várias circunstâncias. E aí, nesse momento, você descobre que tem o quê? Café. Ainda tem coisas para restaurar no teu coração. A tribulação, ela também tem esse benefício sobre a nossa vida. E a tribulação também, ela nos mostra o quanto temos de depósito de Cristo em nós. O quanto nós estamos convictos em obedecer a palavra de Deus. Você diz amém para isso? Sim, amados. Então, Jesus ele faz, nessa analogia, ele fala sobre a casa. Quem é a casa? Nós. Quem é o alicerce? O alicerce não, quem é a rocha? Jesus. E o vento vem para todo mundo? Para todas as casas?
Sim. Então, da próxima vez que você passar por uma aflição, olhe com essa ótica. Deus está querendo me amadurecer. O Senhor está querendo que eu seja uma casa mais abrangente, mais robusta. Você diz amém? E para a gente terminar aqui, tem um quarto ponto. Esse quarto ponto é o seguinte. E aí eu vou precisar ler de novo esse texto, na verdade, não de Mateus 7, mas de Lucas 6, que fala da mesma parábola, aonde alcançou meu coração e é aquilo que eu quero compartilhar com você. Amém? Lucas, capítulo 6, de 46 a 49. Puder projetar aí. Lucas, capítulo 6, de 46 a 49. Vamos seguir comigo aqui? Vamos lá. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, prestem bem atenção nisso, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojou-se o rio contra ela e logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus amados, eu vou confessar um negócio para vocês. Quando eu lia Mateus 7, que a gente leu lá, eu fazia um desenho assim na minha mente. Eu não sei se também você era assim. Mas uma casa na rocha, para mim, era um cara que construía em cima assim, de um penhasco, sabe? Pensando assim na terra de Guto, ali, Arraial do Cabo, como se construísse, Guto, lá em cima do Atalaia, assim, sabe? Aonde seria difícil a chuva bater, na rocha. E o cara que não pratica era o cara que construía ali na beira da praia Grande, aquelas ondas enormes. Era muito fácil levar. Ou na duna, não sei. Eu fazia isso na minha mente. Porque lá só diz o cara que construiu na rocha, o outro na areia. Mas se você ver esse texto de Lucas 6 aqui, eu fiz um outro desenho na minha cabeça. E eu consegui entender que as casas são iguais. Construídas, talvez, uma ao lado da outra. Qual é a grande diferença aqui de uma que suportou as tribulações e outra não? É o que está no secreto. É o que ninguém vê. Porque nós somos tendenciosos a cuidar da nossa casa e, o porcelanato onde todo mundo vê, os móveis, a iluminação de LED no gesso, agora é painel solar, aquela captação, tudo isso muito bom, muito maravilhoso, mas isso não vai dar suporte no dia da tribulação. O grande diferencial é o que você não vê, são os alicerces. E é disso que essa parábola está falando. Não basta a gente ir para Jesus, ouvir sua palavra, chamar Ele de Senhor. Talvez num momento como esse aqui, temos cantado, Senhor, Senhor. E a gente não praticar os princípios que Ele nos ensinou. Ele está chamando a gente para isso. Isso, amados, eu vou te falar, é o nosso dia a dia, tá? Não precisa de uma circunstância assim, é o nosso dia a dia. Praticar os mandamentos do Senhor. Eu escrevi uma frase aqui que eu queria citar para vocês. Cristo compara o que pratica as suas palavras com alguém que cava alicerces. Ou seja, praticar é estabelecer fundamentos. Vou repetir, praticar é estabelecer fundamentos. Não basta só ouvir. Eu preciso praticar. Esse é o grande desafio. E queridos, quanto mais eu pratico o que eu ouço de Cristo,
mais fundamentos, ou mais fundamentado em Jesus eu vou estar, e menos abalado serei no dia mau, porque o dia mau vai chegar. Vai ou não vai? Vai chegar para todos nós? Estou lançando maldição sobre alguém aqui? Não, né? Quem que falou isso? Jesus falou isso. No mundo tereis aflições. Então o grande segredo é a gente cavar os nossos alicerces. Agora eu tenho duas observações aqui, porque eu quero orar. Quero orar com algumas pessoas aqui. A primeira observação é a seguinte, principalmente no texto lá de Mateus 7, quando Jesus ele começa a falar sobre isso, ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras. De que palavras ele está se referindo? Vocês sabem? Ele está falando do Sermão do Monte. Ele está falando daquela doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, que estão ali juntos, compilados ali no capítulo 5, 6 e 7. Fica aí a dica de leitura para a semana. Quer ler a palavra semana? Quer se dedicar? Quer estudar? Mateus 5, 6 e 7. Ali está a doutrina de Jesus. E o finalzinho do 7, Jesus ele fala: esse que ouve e pratica essas palavras, eu vou mostrar quem é semelhante. Então, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você aceitar a minha sugestão de leitura, você vai ver uma riqueza de mandamentos ali. Porque lá no Sermão do Monte, lá nesse compilado que eu falei contigo aí, você vai ver que ali fala sobre humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vai falar sobre perdão. Perdoa nossas dívidas, assim como nós. Vai falar sobre santidade. Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. No Sermão do Monte você vai ver, vai falar sobre reconciliação. Faz acordo depressa com o teu adversário. Está tudo lá, eu retirei essas frases tudo de lá. Vai falar sobre proclamação, quando te chama você ser a luz do mundo. Vai falar sobre testemunho, você ser testemunha de Cristo, quando fala de você ser o sal da terra. Vai falar sobre oração, quando te ensina e me ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus. Vai falar sobre prioridades. Então, devo buscar primeiro o reino dos céus. Está tudo lá em Mateus 5, 6 e 7. E aí, de tudo que a gente falou aqui, nas circunstâncias do dia a dia, é o que a gente se depara. É quando eu preciso reconciliar com o meu irmão. É quando eu preciso perdoar o meu irmão. É quando eu estou diante do pecado e eu escolho dizer não para o pecado. É o nosso dia a dia. E aí a gente fica numa bifurcação. Pratico ou não pratico? Obedeço ou não obedeço? Quem que vai conduzir esse negócio aqui? É a minha carne ou é o Espírito Santo? Esse é o grande desafio. Essa é a primeira observação que eu queria falar contigo. Mas em todo tempo temos a oportunidade, amados, de praticar esses princípios. Pode ser que você teve hoje inúmeras oportunidades de praticar esses princípios. Pode ser que você vai sair daqui e vai ter oportunidade. A tua segunda-feira vai ser repleta de oportunidades de praticar os mandamentos de Jesus Cristo. É o nosso dia a dia. Agora, uma segunda observação, eu já estou encerrando com vocês, é o seguinte: é essa conexão que Jesus faz entre praticar e alicerce. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque eu consigo entender aqui o seguinte: duas coisas: profundidade e o ambiente. Me explica melhor isso, primo? Explico. Você está aqui, por exemplo, nesse galpão, você não tem nem ideia da profundidade dos alicerces desse local. Você não vê. Mas, se não foi construído corretamente, com o tempo essas paredes vão rachar. É assim que acontece. Então, quando a gente é animado a praticar os princípios do Evangelho, do Reino de Deus, isso deve ser feito com profundidade. Porque se você olha o
texto ali, se você olha o alicerce, ele foi cavado com profundidade. Foi profunda vala, lá fala em Lucas 6. Então, a profundidade, ela fala o seguinte para a gente. Amados, na prática do Evangelho não dá para pegar atalhos. Não dá para fazer mais ou menos. Não dá para ficar empurrando as coisas com a barriga. No Evangelho do Reino de Deus, a gente não consegue fazer isso. Você pode até tentar, mas você vai construir uma casa na areia. Para você ouvir e praticar, tem que ser de forma profunda. Você diz amém ou não? Uma casa bem fundamentada não é obra de um preguiçoso. Sabe por quê? Porque requer esforço. Requer trabalho. Eu já tive um terreno uma vez, do lado do galpão de São Pedro Aldeia. E quem me ajudava a cavar lá era Alexandre. E aí eu fui tentar fazer ali, meu primeiro investimento foi fazer os alicerces do muro. Eu era solteiro ainda. Eu estava namorando, minha preciosa ali. Aprecio com moderação. E aí, eu não sou muito acostumado com isso, sou do corpo de bombeiro. Carregava os defuntos para lá e para cá, agora cavar. Mas era esforço, amados. Era cansativo, os braços doíam. Aquela cavadeira de ferro, aquela cavadeira de bola, sabe, Paulo Henrique? Aquela cavando ali. O construtor me deu a dica e para dar uma economizada foi eu lá. E a Alexandre foi me ajudar. É esforço, amados. Para praticar o Evangelho do Reino de Deus, isso não é obra de preguiçoso. Não dá para fazer mais ou menos. Lá no quartel, antigamente, a gente tinha uma frase que ecoava. Ah, faz mais ou menos. Para quem é, tá bom. Esse que é o problema. Para quem é? A nossa vida com Deus é para quem? É para Deus ou para você mostrar para alguém? Ou para você ter um título de cristão, de evangélico, sei lá. Então, não é obra de preguiçoso. Essa casa aqui, você, não é obra de preguiçoso. Não é obra de ansioso. Sabe por quê? Se você escolher cavar um alicerce bem cavado, a obra vai demorar mais. Talvez você já quisesse, sei lá, cantar, pregar, sei lá, mas eu estou cavando alicerce ainda. Ah, mas está demorando muito. Amados, o dia mal vai chegar. Se você não estiver bem alicerçado, você vai embora com o teu dom, com tudo. Tudo vai ruir. Amém? E também não é obra de um vaidoso, onde só se preocupa com a estética. Só se preocupa com a pintura, com os LEDs. Porque se eu só me preocupo com a estética dessa casa, com aquilo que as pessoas veem, eu vou fazer mal feito. Vou fazer rápido. Eu não me preocupo com o fundamento. Então, queridos, vou falar uma coisa para vocês. Quem escolhe obedecer o Senhor, gasta mais tempo, gasta mais recurso e gasta mais esforço. Mas vale a pena. Vale ou não vale? O dia mal chega? Chega. Quem escolhe cavar de forma profunda, vai inclusive carregar algumas marcas. Eu estava com um calo na mão, mas era para casar, tinha um ânimo, né? Uma força, assim, casar. Mas o calo estava na mão, amados. Você carrega consigo algumas marcas da tua obediência. Isso é normal. E elas, inclusive, fazem muito bem, porque uma hora ou outra você precisa olhar para aqueles calos ali e falar assim, cara, foi esse o caminho que eu trilhei para conquistar isso aqui. Eu vou dar graças a Deus. Não foi na minha força, foi na graça de Deus. Amém? Então, queridos, uma casa mal construída, ela vai rachar. Uma casa mal fundamentada, grande será a sua ruína. Agora tem uma outra observação também, que o alicerce foi o que mais me chamou a atenção. Além da profundidade que ele necessita, é algo que a gente não vê, eu já falei isso aqui. E aí isso me arremete a uma coisa. Existem decisões na nossa vida que tem gente que não sabe, que é tomado no secreto com Deus.
Para você obedecer o Evangelho e esses valores aqui, está lá em Mateus 5, 6 e 7, quando fala de perdão, de reconciliação, de santidade. Entre você ouvir a palavra e você colocá-la em prática, tem uma ponte chamada decisão. Escolha. Fica a dica aí, Ramon. Decida praticar. Você vai me perguntar mais tarde mesmo qual o título? Amém? Tem algo chamado decisão. Há 2 semanas atrás eu estava no podcast junto com o Artuzão, não sei se o Artuzão está aí, com o Rian, Lucas, e a gente falando sobre como manter acesa a chama, né, de Deus na nossa vida. E todos os testemunhos que foram ali de altos e baixos, de esfriamento, em algum momento a palavra eu escolhi, eu decidi, foi a grande reviravolta. Então, entre você ouvir a palavra e você obedecer a palavra, amados, gravem isso. Vai ter uma hora que você vai ter que decidir. E essa decisão muitas das vezes é no secreto com Deus. Jesus passou por isso lá no Getsêmani. Ele entendeu tudo, ele já veio para cá entendendo tudo. Mas chegou naquela hora de aflição, de dor, que a palavra diz isso. Ele chega a dizer que a alma dele estava profundamente triste. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja como eu quero. Seja feita a tua vontade. Eu não sei se você já passou por essa experiência. De ficar debaixo de uma agonia de alma. Diante de um princípio que você sabe que você tem que praticar. Mas a tua carne está gritando que não. E de repente você vai para Deus e escolhe obedecer. Você já passou por isso? Alguém aqui já passou por isso? Quem já passou, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, então não foi só eu. O que dizer de Abraão? Quando chegou lá, Deus falou assim, ó, pega teu filho, teu único filho, faz o seguinte, sacrifica, mata. Você acha que ele saiu dali assoviando? Opa, beleza, vamos lá. Amados, quem é pai aqui? Imagina, matar o próprio filho. Ali teve um momento de escolha de Abraão, que foi de encontro aos sentimentos dele. O que dizer de Pedro, quando teve aquela visão lá daquele lençol? Vai lá e prega para Cornélio. Como assim? Gentios. Está lá em Atos, capítulo 10, depois você lê essa história. E Deus convenceu ele, tá bom. E através daquele homem começou a igreja gentílica, Cornélio. E aí ele lutou, não agora contra o sentimento, mas contra a teologia dele. Como assim, dentro da minha teologia, obedecer esse princípio? Deus mandou. E o que dizer de Barnabé? Barnabé, ele pegou uma ilha, vendeu e decidiu entregar aos pés dos apóstolos o dinheiro. E aí mexeu com a matemática dele. Tem decisão que mexe com a nossa matemática aí? Sim ou não? Hã? Sim. Quando você faz contas para entregar aquilo que é do Pai. Quando você faz contas de abrir a tua casa, de gastar a tua gasolina. Mexe com a tua matemática. Naturalmente não fecha. Mas tem decisões que você faz e Deus te honra. Amém ou não? Eu tive uma experiência disso há 15 anos atrás. Meu filho tinha menos de um mês de idade. E ele ficou muito doente aqui em Cabo Frio. Teve uma bronquiolite. E aí, nós transferimos ele para o hospital do bombeiro. E ele já tinha ido para o centro cirúrgico umas 2 vezes. Médicos, enfermeiros passavam, olhavam, morreu ainda não? Assim mesmo. Ela está de prova aqui. E foi muito angustiante, amados, muito. Só que teve um dia que ele voltou do centro cirúrgico.
E aí eu ajoelhei na caminha, assim, que comecei a fazer carinho nele, todo raspado, assim já, todo cheio de acesso. E eu fiz uma oração, fiz uma decisão, sabe, entre ouvir e praticar. Eu andei nessa ponte. E a minha oração foi o seguinte: Senhor, eu já estava no trabalho missionário, já estava plantado lá em Niterói, servindo os irmãos ali. Eu fiz uma oração: Senhor, olha só, se o Senhor quiser levar o Estevão, estiver dentro da tua vontade, aí levar esse garoto, pode levar, porque eu estava com medo de perder ele. Pode levar, eu vou continuar te servindo, te amando, eu vou continuar fazendo a tua vontade. E uma semana depois o Estevão teve alta. Só que as nossas decisões, elas reverberam. Cuidado com as suas decisões, porque elas alcançam para o bem ou para o mal. Porque 7 anos depois, quando a Natália estava grávida da Eloá, e que a gente soube que ela era especial, e que o Estevão foi conosco no dia e ouviu tudo que o médico falou, ele chegou em casa e perguntou à mãe: mãe, fala, o que está acontecendo? 7 anos de idade, a gente abriu, ó, sua irmãzinha vai vir com algumas dificuldades, pá, coisa e tal. Ela falou assim: mãe, vamos orar. O mesmo Deus que me devolveu para vocês, vai curar a nossa irmã, a minha irmã. E à noite, quando foi orar, ele fez a mesma oração: Senhor, se eu quiser deixar ela, o Senhor deixa. Se quer levar, o Senhor leva. Mas se ela puder ficar com a gente com saúde, foi a mesma oração. Quais são suas decisões? Quando você se depara com o princípio do reino de Deus, seja perdão, reconciliação, santidade, a tua vida de oração, como é que é isso? Qual a tua escolha? E vou te dizer mais. Esse secreto que você toma suas decisões, às vezes, você também está rodeado de um círculo íntimo de pessoas que vão cooperar contigo. Porque se eu trouxer de novo à memória aqui a história do Estevão, eu só levei ele para o hospital do bombeiro porque alguém me falou assim: primo, está na hora de tirar esse garoto daqui e levar para lá. Enquanto a gente está cavando sapata, sempre tem um amigo que ajuda a gente. Se eu chegar assim, Renan está construindo uma casa, e eu falar assim: pô, Renan, você construiu uma boa casa, parabéns. Mas não necessariamente ele cavou aquela sapata sozinho, não. É verdade ou não é? Tem pessoas que ajudam no processo. E aí eu quero falar da riqueza que é a igreja de Jesus, da riqueza que é o discipulado, da riqueza que é a paternidade na fé, da riqueza que é a pluralidade entre os irmãos, da força que há na unidade. E como é ruim quando a gente quebra essa unidade, como é ruim quando a gente mancha isso. É isso que eu quero falar com vocês, que as nossas decisões no íntimo, às vezes estão em volta de pessoas ali, que vão fortalecer a gente. Paulo passou por isso. Ele estava pregando numa cidade, Icônio, acho que é essa cidade. E ele não estava lá adulterando, ele não estava lá amaldiçoando nada, ele estava pregando o evangelho. Só que aquela cidade não recebeu Paulo e apedrejou ele e arrastou ele para fora da cidade e foi dado como morto. Só que no dia seguinte esse homem se levantou e seguiu pregando. Qual o segredo disso? Se você for lá em Atos 14, 19 a 22, você vai ver o segredo. Ele estava rodeado de discípulos. Eu fico imaginando enquanto... E olha, gente, o homem é fraco, né? Mulher é mais forte, né? Mulher é mais forte com a dor. A gente dá uma dorzinha de barriga, já... Ai, amor, cuida de mim, né? Mais ou menos assim, né? Só eu aqui é só assim? Não. A mulherada dá aquele sorrisinho no campo de boca. Eu percebi. Agora você imagina um homem daquele que foi apedrejado e dado como morto, no dia seguinte levantar e cumprir a missão dele. O que aqueles discípulos fizeram com Paulo? Além de cuidar do seu físico, de pensar suas feridas,
tinha palavra de fé e palavra de ânimo. Paulo, se levanta porque você é um homem de Deus. Paulo, foi quem te chamou, foi Jesus Cristo. Aquele encontro lá na estrada de Damasco, se levanta, se fortalece. Esse é o papel da igreja nas nossas decisões íntimas. Tem coisa na minha vida, decisões, que hoje eu colho consequências boas, que ninguém viu aonde eu decidi isso, ou poucos viram. Vocês também. Antes de Davi matar lá o gigante, ele secretamente matou um leão e um urso. Tem coisa que ninguém vê, mas são decisões sérias que a gente precisa tomar. Você diz amém? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria orar ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu estava meditando nessa palavra, sabe o que Deus falou comigo? Que Ele criaria aqui, através do Espírito Santo dEle, um ambiente de estímulo, de encorajamento. Não um ambiente de acusação. O que Deus está falando contigo aqui, Ele está ardendo aí no teu coração, Ele está te chamando para perto dEle. Ele está te chamando para você tomar decisões na sua vida. Decisões de obedecer os princípios que você já conhece. 1 João 5,4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus quer injetar fé no teu coração hoje. Enquanto a gente estava aqui cantando, Deus me trouxe a memória, lá em Lucas 17, quando os discípulos foram desafiados a perdoar, e perdoar, e perdoar. Eles falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Como é que eu vou obedecer isso? Eu preciso de fé. Amados, que bom saber que foi Deus que falou isso, porque não precisa fazer força nenhuma. Deus já está falando contigo. Deus já mostrou para você e tem mostrado as decisões que você precisa tomar. Sinceramente, como é que você está hoje? Se o dia mal chegar hoje para você, você vai suportar? Você está bem fundamentado? Ou você está levando o evangelho com a barriga, superficial, sem profundidade, se preocupando ali com os acabamentos, são importantes. No reino também se usa acabamento, tá? Mas o que precede isso é o fundamento, é o ouvir e praticar. É isso que vai nos amadurecer, é isso que vai nos levar além. Queridos, é mais fácil fugir, é mais fácil transferir a culpa, é mais fácil fingir que você não viu nada, que você nem ouviu o que Deus falou contigo aqui. Mas essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é te fazer reinar em vida. A vontade do Pai é fazer com que essa boa obra, que é você, vá até o fim. Uma casa limpa, íntegra e útil para Ele. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho. Vamos orar. Quando eu cheguei aqui, eu lembrei de uma canção com Bira, que fala dessa fé que vence o mundo. Eu queria cantar essa canção com você. Eu queria que você orasse essa canção e começasse a falar com Deus. Hoje é uma noite especial na tua vida, uma noite de decisões. Eu posso perder todas as coisas, mas devo guardar a fé. Eu posso perder todas as coisas,
mas não posso perder a fé. Eu posso perder todas as coisas, mas devo guardar a fé. Eu posso perder todas as coisas, mas não posso perder a fé. Sem ela eu não posso te agradar. Fé. Sem ela eu não posso te agradar. Se eu perder, vou ganhar. Se eu renunciar, vou receber. Se eu perder a minha vida pela vida de Jesus, deixando tudo que tenho, tudo que sou, eu vou receber. Eu vou receber 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Esse ambiente de fé, esse ambiente de estímulo, de encorajamento que o Espírito Santo está criando, para dizer uma coisa para você: Ele quer recomeçar contigo. Ele quer te dar a fé necessária para você simplesmente obedecer, para você praticar aquilo que você já ouviu. E debaixo dessa palavra, eu queria ter a oportunidade de orar com algumas pessoas aqui. A gente não vai ficar muito tempo aqui, mas eu queria que você, sinceramente, você foi tocado, vem aqui na frente aqui, eu quero orar contigo. Algumas coisas vão começar a acontecer na tua vida diferente. O Senhor vai aumentar a tua fé. Algumas coisas vão mudar. Alguns calos na mão, algumas cavadas mais profundas, mas vai valer a pena. Faz o seguinte, não resiste que o Espírito Santo está falando contigo, não. Vem recomeçar, vem obedecer. Eu não sei como você lida com a rejeição. Eu não sei, mas não é fácil não. Mas eu sei que aquele que vive e reina, Jesus Cristo, Ele nos ensina uma coisa. Para aquela igreja de Laodiceia, se não me engano, uma daquelas igrejas da Ásia, que deixou Jesus de fora. Eles até tinham comunhão, mas Jesus estava fora. Talvez se fosse eu ou você, quer saber? Eles não querem saber de mim, então também não quero saber deles. Mas Jesus fez diferente. Ele bateu a porta e disse: se alguém abrir, eu entro. Vou ceiar com ele e ele comigo. Eu não sei se a tua batalha aí está nesse campo do conflito relacional, do se sentir rejeitado. Eu não sei se está na área da santidade.
Não sei. Mas o Pai quer te encher de fé aqui em nome de Jesus para você obedecer essa área aí. Amém? Vamos orar? Ergue suas mãos em nome de Jesus. Paizinho amado, nós estamos aqui, Senhor, porque nós dependemos de Ti. A gente está aqui gratos por esse ambiente de estímulo, porque o Senhor veio cheio de graça e verdade. O Senhor trouxe a Tua verdade e nos enche com a Tua graça aqui, Senhor. O Senhor quer aumentar a nossa fé para que Te obedeçamos. O Senhor quer aumentar a nossa fé e nós estamos aqui confessando que nós precisamos disso. Não queremos ser cristãos superficiais. Não queremos desconsiderar os alicerces. Não queremos pensar só no exterior. Queremos estar bem fundamentados, ó Pai, porque é justo, porque o Senhor morreu por nós. E sabemos também que vamos passar dias maus. Para qualquer um chega. Mas nós queremos estar bem fundamentados, bem alicerçados, agradando o Senhor, fazendo a Tua vontade. Não queremos só chamar Senhor, Senhor, mas queremos ir a Ti, ouvir a Tua voz e obedecer as Tuas palavras, os Teus princípios, porque a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Alcança a nossa vida nessa noite, Senhor, que a gente possa sair daqui decidido em praticar, decidido pela obediência, decidido por praticar aquilo que a gente tem ouvido, e assim sermos cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus.